Olá, nós vamos falar um pouco sobre a globalização. A globalização, ela pode ser definida como um processo histórico de crescente interligação política, econômica, social e cultural entre os diferentes povos e países. Para alguns historiadores, a globalização teve sua origem nas grandes navegações europeias no século XV e XVI. Ganhou impulso no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Intensificou-se no século seguinte, com a segunda Revolução Industrial. E no século XX, as inovações tecnológicas ocorreram durante todo o tempo e em diferentes regiões do planeta. A partir dos anos 70, a dinâmica capitalista, os investimentos em ciência e tecnologia conduziram à automação dos processos produtivos e à descoberta de novas tecnologias em áreas como biotecnologia, química fina, microeletrônica, que se aplicam na computação, nas telecomunicações e na robótica. E esta série de inovações ocorridas nos anos 70 é denominada Revolução Técnico-Científico-Informacional, ou Terceira Revolução Industrial. A foto a seguir mostra aspectos da Revolução. O que distinguiu particularmente o século XX em comparação com qualquer outro período precedente foi uma tendência contínua, acelerada, da mudança tecnológica com efeitos multiplicativos sobre praticamente todos os campos da experiência humana. Internacionalização da produção. Separação entre a criação dos produtos e sua execução. A criação e o desenvolvimento de produtos são mantidos, em geral, no país de origem. Já a produção e a distribuição transferidas para o exterior. As coleções de Nike, por exemplo, são criadas nos Estados Unidos. Já a produção em série ocorre no Sudeste Asiático. As empresas multinacionais ou transnacionais produzem geralmente em lugares onde a mão de obra é barata, os impostos baixos, legislação trabalhista e ambiental não são rigorosos. Circulação de informações. A globalização da economia caminhou lado a lado com a revolução dos meios de comunicação. Informações transmitidas em tempo real, instantaneamente, passaram a interligar empresas e cidadãos do mundo inteiro. Tudo isto graças à transmissão em rede, sendo a maior delas a internet. No aspecto cultural, o advento da internet favoreceu a formação de uma cultura global. Um aumento crescente na circulação de capitais. Uma imensa quantidade de dinheiro circula pelo mundo em busca de lucro rápido. Este dinheiro investido em aplicações é chamado de capital especulativo. Uma parte menor do dinheiro em circulação é usada para financiar a indústria e o comércio. Esse dinheiro é chamado de capital produtivo.
e os analistas estimam que a maior parte do dinheiro que circula pelo mundo é capital especulativo e a menor é capital produtivo. Aumento extraordinário do comércio mundial, o que tem gerado uma integração cada vez maior dos mercados. Esta explosão do comércio mundial foi estimulada por 3 fatores: a abertura dos mercados da China continental, dos chamados tigres asiáticos, da Índia, dos países do leste europeu, a formação de organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, e a adoção do neoliberalismo por governos de boa parte dos países. O neoliberalismo é uma doutrina favorável à não intervenção do Estado na economia. Segundo o neoliberalismo, o Estado ele deve estimular a livre concorrência entre empresas e países, promover a privatização, isto é, a venda de empresas estatais e particulares, favorecer a abertura do mercado nacional às mercadorias e aos capitais estrangeiros, diminuir os gastos públicos para manter o equilíbrio entre o que se arrecada com os impostos e o que se gasta. O neoliberalismo foi aplicado inicialmente no Reino Unido, da primeira-ministra Margaret Thatcher, em 1979 a 1990. Nos Estados Unidos, no presidente Ronald Reagan, em 1981 a 89. E na Alemanha, pelo chanceler Helmut Kohl, entre 1982 a 88. No Brasil, foi posto em prática a partir do governo Collor, 1990 a 1992, que criou facilidades para a entrada de produtos estrangeiros e iniciou um processo de venda das empresas estatais. Segundo, os defensores do neoliberalismo, a abertura do mercado à concorrência internacional obrigaria os fabricantes nacionais a melhorar a qualidade, a diminuir os preços, e quem sairia ganhando seria o consumidor. Já os críticos do neoliberalismo argumentam que a abertura do mercado nacional aos capitais e produtos estrangeiros prejudica a indústria nacional, gera desemprego, favorece as multinacionais. A revolução técnico-científico internacional e a crescente globalização trouxeram algumas vantagens, como disponibilidade de uma grande variedade de produtos e preços relativamente baixos, a velocidade com que as informações circulam e a eficiência dos meios para obtê-la, a livre circulação de mercadorias e capitais entre os países de um mesmo bloco econômico. Mas esta revolução em um mundo cada vez mais globalizado trouxe também desvantagens, e a maior dela talvez seja o crescimento do desemprego. A automação da produção industrial vem eliminando muitos postos de trabalho, seja direta ou indiretamente. Diretamente, as empresas vêm substituindo homens e mulheres por máquinas inteligentes e robôs. Indiretamente, as indústrias dos países pobres ou em desenvolvimento
perdem com frequência a concorrência para os países ricos. Como resultado, têm dificuldade para se manter e, por vezes, acabam falindo e levando muitos ao desemprego. Esse desemprego, resultante da revolução tecnológica em curso, é chamado de desemprego estrutural, porque os trabalhadores perdem seus empregos por longos períodos de tempo. Paralelamente à extinção de postos de trabalho, vem surgindo novos empregos em áreas como informática, tecnologia da informação, lazer, turismo, finanças e marketing. Mas a maioria desses empregos exige maior grau de instrução, qualificação e acabam sendo inacessíveis a grande parte da população mundial. Alguns críticos de políticas globais, alguns argumentos. A flexibilização da legislação trabalhista retira direitos sociais dos trabalhadores. O uso da terceirização e da subcontratação pelas empresas provoca diminuição no número de empregos com carteira assinada. O controle das políticas econômicas dos países mais pobres e emergentes por organismos internacionais como o FMI e Banco Mundial acabam levando esses países a reduzir investimentos em saúde, educação e segurança pública. A imposição de uma cultura única ameaça a diversidade e os valores culturais locais e regionais. A prioridade dada ao crescimento econômico tem causado a degradação ambiental, o ar, a terra e a água. Agora, alguns argumentos favoráveis às políticas globais. Aumentam a concorrência entre as empresas e diminuem os preços das mercadorias. Possibilitam a um número maior de pessoas a acessar os bens e tecnologias, como celulares e smartphones. Favorece a integração de povos e culturas pela internet e redes sociais. Permitem saber o que ocorre ao redor do mundo em tempo real e ampliam os mercados e favorecem um aumento do comércio mundial, o que beneficia a todos. Nas 2 últimas décadas, ocorreram vários protestos contra a globalização. Os principais alvos dos artistas são as empresas transnacionais. Os principais alvos dos ativistas, são as empresas transnacionais. Os dirigentes de países ricos, o FMI e a OMS, durante este tempo, por iniciativa dos movimentos sociais, o debate sobre a globalização e os seus efeitos ganhou novo espaço, o Fórum Social Mundial. Segundo seus organizadores, o FSM é um espaço de produção de alternativas ao modelo de globalização, a serviços e interesses das grandes corporações e instituições internacionais. A exemplo do FMI e do Banco Mundial, para os críticos da globalização, esse processo ele é desfavorável aos países em desenvolvimento pelos seguintes motivos: destruição de empregos e aumento da exclusão social, aprofundamento das desigualdades sociais no interior das nações, instabilidade econômica e crises causadas pela ação de capitais especulativos, ajustes exigidos pelo FMI, obrigam os países em desenvolvimento
a cortar gastos no setor social e com políticas inclusivas. E em 2018, a sede do Fórum Social Mundial foi criada de Salvador, na Bahia, e teve como tema: resistir é criar, resistir é transformar. Os sonhos da humanidade hoje se defrontam com os fundamentalismos das guerras e xenofobias e dos sistemas de dominação, com as novas formas de golpear liberdades e democracias. A capacidade de resistir é violentamente desafiada. Com isso, as organizações e movimentos alinhados com a Carta dos Princípios do Fórum Social Mundial novamente se autoconvocam para reunir sua diversidade de lutas e somar forças para a resistência. Foi falado em segundo Fórum Mundial, 2018, o encontro da resistência. Com a dissolução da União Soviética em 1991, chegou ao fim a ordem bipolarizada que opunha o bloco capitalista ao comunista. E diante disto, houve quem acreditasse que a nova ordem mundial seria unipolar e regida pela única superpotência do final do século XX, os Estados Unidos. Mas não foi o que aconteceu. Na primeira década e meia do século XXI, os Estados Unidos continuaram sendo a maior economia do mundo. Seu PIB em 2017 foi de 19,36 trilhões de dólares, mas o fortalecimento do Japão, da União Europeia e da China alterou fortemente o equilíbrio de poder no mundo, a ponto de podermos dizer que a ordem mundial é hoje multipolarizada. Vivemos em um mundo dividido pelas enormes distâncias entre pobres e ricos, castigado por acidentes ambientais e abalados por outros sérios problemas, como tráfico de drogas, terrorismo, exclusão social, preconceitos motivados por ordens de religião, orientação sexual, conflito armado em várias partes do globo. Tais problemas afetam a todos nós, direta ou indiretamente.